O que levaria um homem a abandonar tudo, seu status, seus confortos e até mesmo sua liberdade, por uma crença? Antes um feroz opositor dos cristãos, o apóstolo Paulo tornou-se um dos mais influentes defensores do Evangelho, espalhando os ensinamentos de Jesus Cristo por todo o Império Romano. Mas como terminou sua extraordinária jornada? E qual foi o papel de Nero, um dos imperadores mais infames da história, em sua morte? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória completa do apóstolo Paulo, desde sua transformação radical até seus incansáveis esforços missionários, culminando em sua execução por ordem de Nero. Examinaremos como suas cartas influenciaram profundamente a igreja primitiva e como seu legado continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. No entanto, a história de Paulo vai além dos registros históricos. Sua fé, coragem e sacrifícios trazem lições valiosas para todos nós. Se você está enfrentando desafios, buscando motivação ou deseja aprofundar sua compreensão dos ensinamentos cristãos, a vida de Paulo certamente será uma fonte de inspiração. Antes de começarmos essa incrível jornada, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe também seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões, o que você aprendeu com a vida de Paulo. E não hesite em compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a mensagem e fortalecer nossa comunidade. Vamos lá! Paulo, cujo nome original era Saulo, nasceu em Tarso, um importante centro cultural e educacional da Ásia Menor, atual Turquia. Tarso era um ponto de encontro entre a filosofia grega e as tradições judaicas. Criado em uma família judia, devota da tribo de Benjamim, Filipenses 3:5, Saulo era tanto judeu quanto cidadão romano, algo que mais tarde facilitaria seu ministério e lhe garantiria certos direitos e proteções. Desde jovem, Saulo demonstrava uma dedicação fervorosa à fé judaica, como ele mesmo descreve em Filipenses 3:5-6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sua devoção o levou a Jerusalém, onde estudou sob a orientação do renomado fariseu Gamaliel, Atos 22:3. Esse aprendizado aprofundou seu conhecimento das leis e escrituras judaicas, influenciando posteriormente sua teologia cristã. No entanto, foi essa mesma convicção que o fez se tornar um perseguidor implacável do movimento cristão nascente, que ele via como uma ameaça à pureza do judaísmo. Convencido de que estava fazendo a vontade de Deus, Saulo passou a perseguir ativamente os seguidores de Jesus, invadindo casas e prendendo homens e mulheres. Atos 8:3. A participação de Saulo na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, foi um marco em sua vida. Ele aprovou a execução de Estevão, o que o levou a perseguir os discípulos de Jesus com ainda mais intensidade. E Saulo consentiu na morte dele. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Determinado a erradicar a nova fé, Saulo obteve permissão do sumo sacerdote para viajar até Damasco, com a missão de prender qualquer pessoa que seguisse o caminho. Atos 9:1-2. Convicto de sua missão, ele partiu, sem imaginar a transformação que estava prestes a vivenciar. Ao se aproximar de Damasco, Saulo foi surpreendido por um evento extraordinário. Uma luz celestial brilhou intensamente ao seu redor, fazendo-o cair ao chão. Em seguida, ele ouviu uma voz que perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Atônito e assustado, ele respondeu: Quem és tu, Senhor? A resposta veio:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, e te será dito o que deves fazer. Atos 9, 5-6. Esse momento marcaria uma das conversões mais impressionantes da história. Durante 3 dias, Saulo permaneceu cego e em jejum, até que Ananias, um discípulo, foi orientado por Deus a ir até ele para curá-lo. Apesar do receio inicial, Ananias obedeceu, colocou as mãos sobre Saulo e orou por ele. E impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Atos 9, 17-18. A partir daquele momento, Saulo foi transformado. Ele deixou de ser o perseguidor para se tornar um fiel seguidor de Cristo. Sua mudança foi tão radical que imediatamente começou a proclamar que Jesus é o Filho de Deus, surpreendendo aqueles que antes o conheciam como o homem que aterrorizava a igreja. E logo pregava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e perguntavam: Não é este o mesmo que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? Atos 9, 20-21. Essa conversão marcante deu início à nova identidade de Saulo como Paulo, o fervoroso apóstolo que levaria os ensinamentos de Cristo aos gentios. Após sua conversão, Paulo dedicou sua vida a espalhar incansavelmente os ensinamentos de Jesus Cristo por toda parte. Durante seu ministério, realizou 3 grandes viagens missionárias, percorrendo milhares de quilômetros a pé, por mar e através de terrenos desafiadores. Suas jornadas o levaram a importantes cidades do que hoje são Turquia, Grécia e Itália, além de outras regiões significativas do Império Romano. A primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13-14, começou em Antioquia da Síria, um dos primeiros centros do cristianismo e o local onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos 11, 26. Acompanhado por Barnabé, ele viajou para Chipre e depois atravessou o sul da Ásia Menor. Pregaram em várias sinagogas e enfrentaram tanto acolhimento quanto forte oposição. Em Listra, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, sendo dado como morto. Atos 14, 19. No entanto, em uma recuperação impressionante impulsionada por sua fé inabalável, ele sobreviveu. Cercado pelos discípulos, levantou-se e voltou à cidade. No dia seguinte, seguiu com Barnabé para Derbe, Atos 14, 20. Na segunda viagem missionária, Atos 15, 20-18, Paulo expandiu ainda mais seu alcance, pregando não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Ele visitou diversas cidades, incluindo Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos após expulsarem um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Atos 16, 16-24. Apesar da prisão, continuaram louvando a Deus, até que um terremoto milagroso abriu as portas da prisão e libertou todos os detentos. Atos 16, 25-26. Como resultado dessa experiência, o carcereiro de Filipos e sua família se converteram ao cristianismo. Atos 16, 34. Um dos episódios mais marcantes dessa jornada ocorreu em Atenas, cidade conhecida por seu ambiente intelectual. Paulo se posicionou no Areópago, cercado por filósofos, e corajosamente apresentou a ideia de um Deus desconhecido, que eles adoravam sem conhecer, declarando que Ele é o Criador de todas as coisas. Atos 17, 22-31. Ele enfatizou que esse Deus único não estava distante, mas se revelou ao mundo através de Jesus Cristo. Atos 17, 24-28. Durante sua terceira jornada missionária, Atos 18-21,
Paulo buscou fortalecer as congregações que havia estabelecido anteriormente, ao mesmo tempo em que continuava a espalhar o Evangelho. Seus ensinamentos em Éfeso entraram em conflito com a adoração local à deusa Ártemis, provocando um tumulto entre os artesãos preocupados com a queda na demanda por ídolos, especialmente os ourives. Atos 19, 23 a 41. Apesar da resistência, sua estadia em Éfeso foi marcada por milagres extraordinários. Suas pregações levaram a uma conversão em massa, com muitos renunciando à feitiçaria, confessando publicamente seus pecados e queimando seus livros de magia diante de todos. O valor dos pergaminhos destruídos foi estimado em 50.000 dracmas, evidenciando o impacto profundo da propagação do cristianismo, que se expandiu e fortaleceu ainda mais a influência da palavra do Senhor. A influência de Paulo não se limitava à sua presença física. Ele também escreveu diversas cartas durante essas viagens, conhecidas como as Epístolas Paulinas, que se tornaram fundamentais no Novo Testamento. Dirigidas às primeiras comunidades cristãs em cidades como Roma, Corinto, Galácia, Éfeso e Filipos, essas cartas ofereciam ensinamentos, exortações, correções e reflexões sobre a doutrina cristã. Sua epístola aos Romanos, em particular, é uma obra teológica essencial, explicando o plano de salvação de Deus e a importância da fé em Jesus Cristo. Paulo declarou: "Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio." Romanos 1,16. Através dessas cartas, Paulo exerceu uma influência duradoura sobre a doutrina da Igreja, estabelecendo princípios fundamentais sobre graça, redenção e unidade em Cristo. Os esforços missionários de Paulo tiveram um alto custo pessoal, pois ele enfrentou perseguições constantes e grandes desafios. Em sua carta aos Coríntios, ele descreve suas provações. Dos judeus recebi 5 vezes os 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei e passei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Tenho vivido em constantes viagens, enfrentando perigos de rios, assaltantes, do meu próprio povo e dos gentios. 2 Coríntios 11, 24 a 26. Apesar das dificuldades, Paulo permaneceu firme em sua missão de anunciar os ensinamentos de Cristo. Ele rompeu barreiras culturais ao proclamar a unidade em Cristo, independentemente da origem étnica. Gálatas 3:28. Conhecido como o apóstolo dos gentios, Paulo se dedicou à evangelização dos não-judeus, impactando incontáveis pessoas, fundando diversas igrejas, escrevendo cartas influentes e expandindo o cristianismo por todo o Império Romano. A coragem e a fé inabalável de Paulo deixaram um impacto duradouro que continua a inspirar os cristãos e a moldar a história da Igreja até hoje. Após anos de viagens missionárias e do estabelecimento de igrejas, Paulo retornou a Jerusalém, impulsionado por seu profundo vínculo com sua herança e com a cidade sagrada. No entanto, Jerusalém também representava um grande perigo. Assim que chegou, as tensões aumentaram rapidamente, pois muitos líderes judeus o viam como uma ameaça, acusando-o de se opor às leis judaicas e de profanar o templo ao levar gentios para dentro dele. De acordo com Atos 21, 27 a 36, esses líderes instigaram uma multidão ao acusar falsamente Paulo de ter contaminado o templo. O tumulto logo se transformou em violência e a multidão o agarrou e tentou matá-lo, forçando os soldados romanos a intervir para resgatá-lo em meio ao caos que tomou conta da cidade. Apesar de sua prisão, Paulo aproveitou a oportunidade para falar. Ele conseguiu a permissão do comandante romano para se dirigir à multidão enfurecida.
Em um discurso poderoso, compartilhou suas origens judaicas, seu zelo inicial em perseguir os cristãos e sua transformação após o encontro divino no caminho para Damasco, conforme registrado em Atos 22. No entanto, ao mencionar sua missão dada por Deus, de levar a mensagem aos gentios, a ira da multidão aumentou ainda mais, como descrito em Atos 22, 21 a 22. Ao ouvirem isso, gritaram exigindo sua morte, alegando que ele não era digno de viver. Em meio ao tumulto, o comandante romano decidiu açoitar Paulo para interrogá-lo. No entanto, pouco antes da punição ser aplicada, Paulo revelou um detalhe crucial. Ele era cidadão romano. Questionou a legalidade de ser açoitado sem ter sido condenado. Diante dessa revelação, o centurião avisou seu comandante, o que mudou drasticamente a forma como Paulo foi tratado, pois, como cidadão romano, tinha direito a certas proteções e a um julgamento justo. Atos 22, 25 a 26. Nos anos seguintes, Paulo enfrentou uma série de julgamentos perante as autoridades judaicas e romanas. Primeiro, compareceu diante do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. Com sabedoria, ele destacou a divisão teológica entre fariseus e saduceus sobre a ressurreição, provocando um intenso debate e complicando ainda mais sua situação. Atos 23. Mesmo diante das ameaças à sua vida, incluindo uma conspiração de mais de 40 homens que juraram não comer nem beber até matá-lo. Atos 23, 12 ao 13. Paulo continuou sob grande perigo. O plano foi descoberto por seu sobrinho, que informou o comandante romano. Como resposta, Paulo foi escoltado rapidamente para Cesareia, com forte escolta militar, para ser julgado pelo governador Félix. Em Cesareia, permaneceu sob custódia por 2 anos. Félix frequentemente se encontrava com Paulo, talvez esperando receber um suborno, mas permaneceu indeciso sobre seu destino. Quando Félix foi substituído por Pórcio Festo, o caso de Paulo foi reavaliado. Diante da insistência dos líderes judeus por sua execução e percebendo a parcialidade local, Paulo tomou uma decisão estratégica. Apelou diretamente a César, garantindo assim um julgamento mais imparcial. Atos 25, 1. Paulo declarou: "Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu bem sabes. Se de fato sou culpado de algo que mereça a morte, aceito minha pena. Mas, se as acusações contra mim são infundadas, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César." Atos 25, 10 a 11. Ao reivindicar seus direitos como cidadão romano, Paulo garantiu que seu julgamento ocorresse sob a jurisdição do imperador, dando início à sua jornada para Roma. A viagem, no entanto, foi repleta de desafios. Durante o trajeto, o navio que transportava Paulo foi atingido por uma violenta tempestade, deixando todos à deriva por 14 dias, sem esperança de sobrevivência. Mesmo assim, Paulo permaneceu firme, sustentado por sua fé. Ele encorajou a tripulação, baseado em uma mensagem divina que recebeu durante a tormenta. Um anjo do Deus a quem servia apareceu a ele e disse: "Não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César e Deus, em sua misericórdia, concedeu a vida de todos os que estão com você." Confiando plenamente na promessa divina, Paulo disse aos homens: "Tenham coragem, pois creio em Deus e sei que acontecerá exatamente como me foi dito." O navio finalmente naufragou na costa de Malta, mas conforme Paulo havia predito, todos a bordo sobreviveram. Atos 27, 39 a 44. Após enfrentar inúmeras dificuldades, Paulo chegou a Roma em segurança, onde foi colocado em prisão domiciliar enquanto aguardava seu julgamento perante César. No entanto, sua missão continuou mesmo sob restrição. Ele viveu em uma casa alugada, recebendo e ensinando todos que o visitavam sobre Jesus Cristo, com coragem e determinação.
Durante 2 anos inteiros, Paulo permaneceu ali, acolhendo livremente quem o procurava e proclamando com ousadia a mensagem do reino de Deus e os ensinamentos de Cristo. Atos 28, 30 a 31. Durante esse período de confinamento, Paulo escreveu diversas cartas, conhecidas como as Epístolas da Prisão, incluindo Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Esses escritos refletem sua fé inabalável e sua alegria, mesmo encarcerado. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou preso por causa de Cristo. Filipenses 1, 10, 2-13. A influência de Paulo se estendeu aos guardas, aos visitantes e a muitos em Roma, ampliando ainda mais o alcance da mensagem cristã. No entanto, o trabalho de Paulo em Roma logo enfrentou um grande desafio à medida que as tensões políticas aumentavam. O imperador Nero tornava-se cada vez mais hostil aos cristãos, abrindo caminho para uma perseguição severa. Nero assumiu o trono em 54 d.C., inicialmente despertando esperança com suas demonstrações de sabedoria e promessas de paz e prosperidade, sob a orientação do filósofo Sêneca. Nos primeiros anos, foi visto como um governante benevolente, dedicado à diplomacia e às artes. No entanto, com o tempo, seus traços mais sombrios emergiram. Ele tornou-se cada vez mais cruel, indulgente e arrogante. Seu desejo por controle absoluto e sua busca por extravagância, combinados com um comportamento imprevisível, tiveram consequências desastrosas para Roma e seu povo. Um dos eventos mais infames de seu governo foi o Grande Incêndio de Roma, em 64 d.C., que durou quase uma semana e destruiu vastas áreas da cidade. Historiadores como Tácito e Suetônio sugeriram que a origem do incêndio era suspeita, levantando especulações de que o próprio Nero teria ordenado o fogo para abrir espaço para seus ambiciosos projetos arquitetônicos. À medida que as acusações contra ele se espalharam, a indignação pública cresceu. Para desviar a atenção, Nero buscou um bode expiatório e voltou sua fúria contra a comunidade cristã, que já era vista com desconfiança por muitos romanos devido às suas crenças distintas e à recusa em participar do culto ao imperador. Considerados estranhos e misteriosos, os cristãos foram acusados por Nero de comportamento antissocial e até mesmo responsabilizados pelo incêndio, tornando-se alvos de perseguição brutal. Aproveitando essas suspeitas, Nero desencadeou uma das primeiras perseguições governamentais contra os cristãos na história romana. Suas ações foram implacáveis. Cristãos foram presos, torturados e executados de forma cruel. Alguns foram costurados em peles de animais e lançados para serem despedaçados por feras no Coliseu, enquanto outros foram cobertos de piche e incendiados vivos, servindo como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero à noite. Esses atos bárbaros foram registrados tanto por historiadores romanos quanto por escritores cristãos da época. No meio desse reinado de terror, o apóstolo Paulo, uma figura central na comunidade cristã, foi preso novamente. Anteriormente, ele havia estado em prisão domiciliar em Roma, onde pregou livremente aos visitantes por 2 anos. Atos 28, 30 a 31. No entanto, com o início dessa perseguição brutal, seus direitos como cidadão romano já não lhe ofereciam segurança alguma. Apesar das ameaças iminentes, Paulo sempre esteve preparado para sofrer por sua fé. Em suas epístolas, frequentemente mencionava que enfrentar dificuldades e perseguições fazia parte de sua missão divina. De fato, ele escreveu: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições." 2 Timóteo 3,12. Paulo sabia muito bem que seu compromisso com Cristo exigia grandes sacrifícios pessoais.
A tradição afirma que Paulo passou seus últimos dias encarcerado na prisão Mamertina, uma cela apertada e mal iluminada, perto do Fórum Romano. O ambiente era sombrio, sem luz adequada e com pouca ventilação, um contraste marcante com sua prisão domiciliar anterior, onde pôde pregar livremente e receber visitantes. Atos 28, 30 a 31. A prisão mamertina era destinada aos inimigos mais perigosos de Roma, que aguardavam a execução. E foi ali que Paulo passou seus momentos finais. Nesse local, ele escreveu aquela que é amplamente considerada sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nesta carta comovente, Paulo refletiu sobre sua vida e ministério, preparando-se para seu martírio iminente. Já idoso, ele reconhecia que o fim de sua jornada terrena estava próximo. Mesmo em meio à adversidade, suas palavras transmitiam fé, esperança e um profundo senso de dever cumprido. Ele declarou: "Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." 2 Timóteo 4, 6, 8. A metáfora da libação usada por Paulo é profunda. Na antiguidade, tanto judeus quanto pagãos realizavam a cerimônia de derramar vinho como ato de adoração e sacrifício. Paulo via sua própria vida como uma oferta a Deus, derramada em total dedicação à propagação do Evangelho, plenamente consciente de que havia cumprido sua missão na terra. Em sua correspondência com Timóteo, ele deixou conselhos sinceros e suas últimas palavras de sabedoria ao seu filho espiritual. Sabendo que sua execução estava próxima, incentivou Timóteo a permanecer firme na fé, pregar com diligência e se manter atento contra falsos ensinamentos. Paulo também expressou sua profunda sensação de abandono, pois muitos de seus companheiros o haviam deixado, mas encontrou conforto na presença do Senhor. "Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério." 2 Timóteo 4, 9 a 11. Apesar da solidão, Paulo manteve seu compromisso com sua missão, pedindo livros e pergaminhos para continuar estudando e escrevendo. 2 Timóteo 4,13. Ele não se concentrou na proximidade da morte, mas olhou adiante para a recompensa celestial que o aguardava. Demonstrando uma fé inabalável diante da morte, Paulo garantiu a Timóteo em suas últimas palavras: "O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém." 2 Timóteo 4,18. A maior demonstração de fé de Paulo ficou evidente à medida que seu martírio se aproximava. Sendo cidadão romano, ele escapou da crucificação, destino que não foi poupado a outros cristãos, como Pedro, que foi crucificado no mesmo período. Em vez disso, Paulo foi executado por decapitação, um método considerado mais rápido e menos doloroso, embora igualmente impactante para a comunidade cristã nascente. Segundo a tradição, sua execução ocorreu nos arredores de Roma, provavelmente perto da Via Ostiense, uma das principais estradas que saíam da cidade. Acredita-se que tenha acontecido durante a intensa perseguição de Nero contra os cristãos, entre os anos 64 e 67 d.C., embora o local exato de sua decapitação permaneça desconhecido. Os primeiros relatos cristãos exaltam sua fé inabalável e sua recusa em renegar Cristo. Apesar da rapidez da execução, a influência de Paulo estava destinada a perdurar ao longo dos séculos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez
o perigo ou a espada? De maneira nenhuma. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35 a 37. Para Paulo, a espada que encerrou sua vida não poderia cortar sua ligação com o amor de Deus, nem a glória eterna prometida aos fiéis. Sua morte representou o desfecho de uma vida inteiramente dedicada a Cristo, e embora Nero buscasse apagar sua influência, os ensinamentos de Paulo continuaram ecoando através de suas cartas e missões. Seu martírio tornou-se um símbolo de coragem e um marco para a igreja primitiva. Suas epístolas, escritas tanto no cativeiro quanto durante suas viagens, espalharam-se pelo Império Romano, fortalecendo e orientando os crentes muito tempo depois de sua morte. Esses escritos, que hoje fazem parte essencial do Novo Testamento, estabeleceram as bases da doutrina cristã e continuam a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Os últimos dias de Paulo ressaltam o profundo sacrifício envolvido em seguir a Cristo, refletindo suas próprias palavras aos Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Para ele, a morte não representava o fim, mas a porta para a vida eterna ao lado de Cristo. Sua disposição de entregar a vida pelo Evangelho demonstrava sua fé inabalável e sua plena confiança nas promessas de Deus. Embora tenha sido martirizado, seu legado continua vivo através de seus escritos, que ainda hoje inspiram, desafiam e consolam cristãos em todo o mundo. Transformado de perseguidor a uma das figuras mais importantes da igreja, a vida de Paulo exemplifica o poder transformador da graça de Deus. Sua declaração final e comovente: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, segundo Timóteo 4:7, sintetiza sua dedicação total à missão divina. O legado de Paulo é uma fonte de esperança, mostrando que apesar das perseguições, nada pode nos separar do amor de Cristo. Por fim, mesmo com sua jornada terrena interrompida pela brutalidade de Nero, seus ensinamentos permanecem, fortalecendo e guiando milhões de pessoas. Sua história é um testemunho do valor eterno de viver e morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Se você achou esta história inspiradora, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem. Vamos aprender com a trajetória de Paulo e continuar buscando a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.